Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou como absurdo o temor manifestado pelo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, de que Washington possa utilizar força militar em território brasileiro depois da classificação do primeiro comando da capital, PCC, e do Comando Vermelho, CV, como organizações terroristas. De deixar o like, sentar o dedo no joinha. E ainda falando em Estados Unidos, o Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou como absurdo o temor manifestado pelo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, de que Washington possa utilizar força militar em território brasileiro depois da classificação do primeiro comando da capital, PCC, e do Comando Vermelho, CV, como organizações terroristas. Aqui eu faço só uma parte. É claro que o departamento do governo dos Estados Unidos também pode estar errado. Porque se o Mauro Vieira, que é do governo Lula, falou que pode haver uma intervenção americana, talvez ele esteja escondendo de nós que o governo Lula tem a parte com o capiroto. Quer dizer, tem a parte com o PCC e com o Comando Vermelho. Porque nesta oportunidade, sim, nós teríamos alguma intervenção com uso de violência dos Estados Unidos contra o Brasil. Os Estados Unidos partem do pressuposto de que o governo federal, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, não tem vínculos com o PCC e com o Comando Vermelho. Nem eu parto desse pressuposto. Então, deixando claro, nós não partimos de pressuposto que diga que o Estado brasileiro esteja mancomunado com o PCC ou o Comando Vermelho. Agora, se o ministro do governo Lula diz que pode haver intervenção, pode haver uso de força, uso de violência dos Estados Unidos, em razão dessa declaração de guerra ao terrorismo, movimento mundial do qual faz parte PCC e Comando Vermelho, o Mauro Vieira, ministro do Lula, é que está sugerindo que o Estado brasileiro esteja mancomunado com esses grupos. E eu não quero partir desse pressuposto. Nem os Estados Unidos. Tanto que classificaram essa afirmação como absurdo. A diplomacia norte-americana criticou a hipótese e afirmou que as medidas adotadas têm como objetivo combater grupos criminosos que atuam em território norte-americano. Aspas para a diplomacia americana. Esse comentário é absurdo. Os Estados Unidos estão tomando medidas decisivas no âmbito de suas próprias competências soberanas para combater os narcoterroristas. Essas gangues brasileiras agora atuam nos Estados Unidos e vamos defender nosso povo contra elas. Fecho aspas. Nada mais justo, nada mais acertado. Claro. Ainda falando em Estados Unidos, o Donald Trump afirmou hoje, logo depois de participar da cúpula da OTAN, em que ele voltou a ameaçar o Irã, e o Irã voltou a ameaçar o fechamento do Estreito de Hormuz, e os barris de petróleo atingiram patamares mais altos do que o de costume, pelo temor de um novo conflito entre Estados Unidos e Irã. Nessa oportunidade, Donald Trump, ele afirmou que sem tarifas, os norte-americanos não conseguiriam ter a mesma capacidade econômica, aspas. Temos mais pessoas trabalhando nos Estados Unidos do que já tivemos na história do nosso país. Nós temos o maior investimento já feito, que é de 19,2 trilhões de dólares, 6 vezes o que tínhamos. Sem as tarifas, não conseguiríamos ter 2 trilhões ou 3 trilhões de dólares. Fecho aspas. Trump ainda criticou o governo de Joe Biden, dizendo que a administração anterior teve muito menos que 1 trilhão investido por 4 anos. E sobre as tarifas, é claro, o governo Lula, que omitiu-se da participação na discussão sobre as possíveis tarifas que incidirão, talvez, sobre o Brasil, não participou e quer palpitar
E não tendo participado, Lula ele repudiou a participação do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro na audiência do escritório do representante comercial dos Estados Unidos em Washington, que discute a proposta do órgão norte-americano de impor uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros. Na manifestação assinada pela SECOM, a gestão Lula afirma o quê? Aspas. Convocar, eu vou ler com a voz do Lula, porque é a da SECOM do Lula. Convocar uma potência estrangeira a pressionar o próprio país é traição à pátria. Há uma diferença essencial entre fazer oposição ao governo e fazer oposição ao país e ao povo brasileiro. Na nota, o governo Lula ainda afirma que Flávio foi o único brasileiro inscrito na sessão que não se posicionou contra a imposição da taxação, sugerindo que ela fosse adiada. Para o governo brasileiro, tal atitude teve, claro, objetivo eleitoreiro. Bom, vamos pôr aqui, né, os temas nos us. Eu já comentei ontem, né, a participação. Nós já falamos, né, Eduardo, da participação do Eduardo ontem. Eu fiz a minha crítica, você fez a sua observação, e eu repito aqui, a fala do Eduardo foi um desastre. Ele não tem assessoria nenhuma, ele está numa pré-campanha totalmente ao Deus dará. Flávio. A fala do Flávio foi desastrosa. Ele, de fato, não se posicionou contra a tarifa. Ele falou que seria o pior momento para aplicá-las. Ou seja, o bom falante da língua portuguesa sabe que isso implica em haverá um melhor momento. Mas a gente não sabe dizer se é isso, porque o discurso dele foi muito ruim. Mas pelo menos, face aqui a parte, ele participou. Ele fez alguma coisa. E aí agora o Lula ele vem com esse discurso, que o vocabulário do Lula agora ele fica restrito entre soberania e traição. Sempre, claro. Que é um vocabulário de fascista. Para quem estuda como se forma um movimento fascista, para quem estuda de verdade. Não precisa analfabeto de esquerda que fica fascista. Não, para quem estuda, sabe que o vocabulário para a formação de um movimento fascista, você parte da noção de soberania, o Estado é soberano, tem que ser soberano, o povo tem que lutar pela soberania do Estado e para isso ele precisa eliminar os traidores. Claro. Então soberania e traição são os dois temas centrais para quem quer fazer um movimento fascista, mesmo que não chame de fascista, mesmo que acuse o outro de fascista. Então é o que o Lula faz. E aí na questão da tarifação em si, eu começo por você, Segredo. Ok, o Lula fica, ele não falou contra a tarifa, devia falar contra a tarifa. É claro que tarifa vai acabar com o povo brasileiro. É claro que o Brasil agora registrou mais exportação para a China do que para os Estados Unidos. E eu acompanhei o noticiário hoje à tarde, muita gente assim, com uma sensação de que, a China, tá vendo, a China é nosso parceiro. Os Estados Unidos está comprando menos, está importando menos produto brasileiro, mas a China está importando mais produto brasileiro. Só que o problema é que a China importa mais commodity, produto mais barato. Produto que não requer mão de obra, tecnologia e que não demanda avanço da sociedade brasileira. Os Estados Unidos não, ele comprava coisa com um certo grau de processamento superior àqueles que a China compra. Mas a outra questão é, se o Lula ele é tão contrário à tarifa assim, por que o governo dele não pratica a não tarifação? É o que ele pensa versus o que ele diz que pensa. E vou um pouquinho mais longe até, Pavinato. A China taxou de 55% as carnes brasileiras. Mas isso não saiu em lugar nenhum. Não vi o governo criticando, não vi ninguém reclamando do Itamaraty. E o que Flávio fez, mesmo não sendo o mais elegante das suas falas, pelo menos ele se anotou. Eu tenho
uma discrepância só com você. Só uma questão. E a União Europeia, que proibiu a compra de carne brasileira a partir do mês que vem, acho que setembro, não? Sim. Proibiu! Mas não vai ter mais taxa, não vai comprar mais. Você regulamenta o comércio internacional com duas formas. E conheço bem isso, fui consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento para a convergência regulatória dentro do Mercosul. São duas formas que você consegue controlar um produto de fora. Puta nome de cargo de Aspone também, né? Pô, mas era assim. Esses nomes grandes de cargo aí eu não entrava no cartão. É. Era convergência regulatória. Então tá certo. Tá certo. Mas como funciona esse filtro? Você pode fazer através de restrições tarifárias, ou seja, coloca um imposto sobre um produto que não existia para você brecar essa situação. Porém, tem um limite. Esse limite está determinado pela Organização Mundial do Comércio. Se os Estados Unidos coloca isenção para todo mundo e para o Brasil coloca taxas, isso se chama nação menos favorecida e está proibido no comércio internacional. Se o Brasil coloca para todo mundo taxas e não coloca para o Brasil, é nação mais favorecida, também está proibido. Os Estados Unidos colocou, de fato, 10% para todo mundo, 25% para aqueles que não cumprem com determinadas questões, isso é para negociar, e 12,5% adicionais, nesse caso, para o Brasil. Qual é a outra contrapartida? Eu posso dizer, não vou colocar taxa nenhuma e coloco uma restrição não tarifária. Vou te dar um exemplo. A merluza argentina entrava ao Brasil, o Brasil disse, não pode entrar se a concentração de bactérias é tal. Essa concentração de bactérias que o Brasil queria era menor que a merluza tem no mar. Então não tinha como entrar merluza. E de fato brecou a importação de merluza argentina no Brasil. Essas duas metodologias de brecar determinados produtos, por exemplo, estão permitidos. Só para você entender, o Brasil é como se só entra um produto seu aqui na minha terra se quarta-feira cair numa sexta. Por exemplo. Claro, não é uma hipótese impossível. Mas tem exemplos, Pavi, que são muito expressivos disso. Por exemplo, o doce de leite argentino, de novo, conheço bem isso porque estava dentro do estudo que a gente fez para o BID, tem o cloreto de sódio. Brasil não permite importações de doce de leite com cloreto de sódio. Logo, todo doce de leite argentino que tenha cloreto de sódio não pode ingressar no país. Não colocou taxa nenhuma, mas colocou um limite. Essa situação dos Estados Unidos tem duas expectativas para os americanos. A primeira, mesmo tendo uma balança comercial equilibrada entre Estados Unidos e Brasil, o que ele está dizendo é, eu quero gerar mais indústria americana. E para isso tenho que coibir alguns produtos que vêm de vários países, não somente do Brasil. No caso brasileiro tem outra questão, que tem a ver com as terras raras. Terras raras servem para tudo que tem a ver, por exemplo, com baterias para carros elétricos ou inteligência artificial. A principal concentração, 41% de todas as terras raras do mundo, está na China. Então a China não precisa se preocupar. Qual é o segundo país? 20%, Brasil. Então o Brasil sim é uma menina dos olhos de ouro, porque está todo mundo olhando para aqui, não conseguindo resolver a questão da China. Então isso que os Estados Unidos estão buscando. Agora, voltando rapidamente com a questão do Flávio. O fato dele não falar que estou contra a tarifação, mesmo que seja discursivo, teria sido muito bom para evitar que Lula criticasse, mas não ia ter feito nenhum. O que o Flávio tentou adia para depois das eleições, que é muito mais fácil eu, presidente, negociar com vocês tudo o que vocês estão planteando, de que colocar agora uma tarifa que vai ser útil para essa defesa da discursiva, da narrativa de defesa à soberania. Foi exatamente isso que o Flávio quis. Poderia ter sido mais claro. Poderia, claro que poderia, sem dúvida. É por isso que eu falo, ele está sem equipe. Ele está sem equipe. Quem está cercando o Flávio não quer que ele vença a eleição. Agora, o Lula tem mais para tirar desse episódio, na sua concepção, Eduardo? Ou já esgotou? Está entre soberania e traição e não vai ter mais novidade de campanha do PT com relação a esse episódio? Não, eu creio que, bom, a criatividade dos revolucionários você nunca pode subestimar, né? Mas eu creio que não tem mais o que tirar. Eventualmente, você poderia colocar, por exemplo, a sanção ao
né, os narcos terroristas, e aí você colocaria isso vinculado ao Bolsomaster, que eles tentaram emplacar. Eu não vejo qualquer estrutura de raciocínio lógico, conexão para isso, mas para eles eu acho que não duvido de nada. Por isso, eu acho que eles não têm mais o que tirar, né, porque já tem a parte da soberania facilmente refutável. Hoje né, sofreu uma apreensão, o Shimada, né, novamente o Vitor Shimada, apreensão não, ele foi preso, que movimentou 29 bilhões de reais numa empresa que o COAF já tinha apontado aproximadamente 600 movimentações, e o ICE comunicou o Brasil, né, o ICE dos Estados Unidos, comunicou o Brasil dessas movimentações, né, que tinha até um princípio de movimentação de lavagem de dinheiro envolvendo o comércio de haxixe, só de um setor. Isso, para você ter dimensão em casa, equivaleria ao lucro do ano passado da Starlink, né, convertendo o dólar em real. Então, é este cenário que nós estamos tratando, né? Já teve né, uma atuação transnacional e os Estados Unidos detectaram, obviamente que ocorreria a classificação como... Quem tem a Erika Hilton na história? O Statocos. Statocos. Não, você falou aí, eu não entendi, transnacional? O transnacional, a atividade transnacional. Statocos. Statocos. É o Statocos. Mas falando... Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.